integral dupla, ela é aplicada sobre funções com até duas variáveis. Isso aí. O domínio de uma função com duas variáveis, caso não haja restrições, é o R. É o R2. É o R2. O domínio de integração é um subconjunto do R2. É o que a gente chama de região. Uma região plana. Tá? Posso chamar aqui de R, de D, tá? Mas se refere a uma região. Assim como uma função simples é aplicada sobre uma função com uma variável só, o domínio dela, no geral, caso não haja restrições, são todos os reais, mas o domínio de integração é um subconjunto dos reais. Então, isso aqui é o intervalo de A até B. Isso aqui é um pedaço do R2. Da mesma forma que isso aqui é um pedaço dos reais. Tá? Tá claro, gente, essa comparação? Então, aqui, T está variando de quanto a quanto? Se eu pensar aqui só no domínio de integração. De 0 a 1. 0 a 1. Obrigado. De 0 a 1. Da mesma forma, o S. Fazer assim. O S está variando também de 0 a 1. Tá? Uma observação importante. Quando eu escrevo assim, por exemplo... Está aqui a observação. Às vezes... Né, tem gente que caminha ainda nesse curso e não tem essa perspectiva. Se eu escrevo assim... X variando entre 0 a 1. Pergunto para você, o que é isso? Ou se um aluno, né, te procura e fala assim, professor, o que é isso aqui? Aí te mostra escrito isso aqui no papel. O que você fala? O que você responde para o aluno? Depende do que a gente está lidando, né? Do R1, R2. Exatamente. A partir de agora, a nossa perspectiva, né, a nossa resposta, a nossa perspectiva é outra e a nossa resposta, a princípio, tem que ser essa. Claro, se vem um aluno do ensino fundamental com uma questão, professor, me explica isso aqui, né? Eu já sei que ele, no ensino fundamental, pelo menos né, a princípio, ele está trabalhando nos reais. Claro, não, ele está no 9º ano, já trabalha plano cartesiano, então já posso ficar na dúvida. Mas a princípio, a minha resposta é depende. Nos reais, isso tem um nome. O que é isso? Agora a pergunta já é outra. Professor, o que é isso aqui no conjunto dos números reais? Intervalo? O intervalo. X igual a 0 é um ponto. X igual a 1 é outro ponto. Esse sistema de inequações, né, porque são duas, ele representa um intervalo fechado que vai de 0 a 1. Não, professor, eu estou estudando o plano cartesiano, eu estou vendo isso aqui já nesse contexto do R2. O que é isso aqui se eu pensar no R2? É um conjunto de linhas? Não. Pode ser, pode ser. Aí é uma faixa. É uma Né? faixa limitada por duas retas horizontais. Também. Isso. É uma faixa. Beleza. Então, x igual a 0 nos reais é um ponto. X igual a 0 no R2 é uma reta. A reta x igual a 0. X igual a 1 nos reais é um ponto. Y igual a 1 no R2 é outra reta. Então, aqui eu tenho todos os valores de x entre 0 e 1. Se eu pensar nos reais, eu tenho infinitos pontos. Então, eu tenho um intervalo. Aqui eu tenho todas as retas entre as retas x igual a 0 e x igual a 1. Posso olhar assim, posso falar que é uma faixa vertical ou um conjunto de retas. Tanto faz. Tá? Aqui eu não estou rabiscar tudo, né? Mas tem que encher tudo. É uma faixa vertical. Observa que esse intervalo é um subconjunto dessa faixa, né? Mas é uma faixa. Então, esse sistema de inequações nos reais é um intervalo. Esse sistema de inequações no R2 é uma faixa. E no R3? O R3 é uma região entre dois planos.
Exatamente. X igual a zero no R3 é um plano. X igual a 1 no R3 é outro plano. Aqui eu tenho todos os planos entre esses dois. Então eu tenho vários planos aqui. Então é como se fosse um muro, né? Aqui eu desenhei um cubo mais ou menos, mas ele é infinito, tá? Então é todo o espaço do R3 entre esses dois planos, como se fosse um muro aqui infinito. Tá? Entre os planos x igual a 0 e x igual a 1. Então a observação é essa. Então que você possa interpretar isso aqui dentro do espaço adequado. Você está nos reais, você está no R2 ou você está no R3? Para você ter a interpretação apropriada. Nesse contexto de integral dupla, nós estamos trabalhando no R2. Então isso aqui representa o quê? Aqui está na variável ST. Não, eu só sei fazer no XY. A mesma coisa, né? Vou chamar aqui ST, TS, S e T. Quanto faz? Então, o que é T variando entre 0 e 1 no R2? O T aqui faz papel de Y. Né? Não, aqui eu estou no plano. Estou no R2. E o T aqui é como se fosse meu Y. Uma reta, uma reta, Uma né? reta. Y igual a 0, ou Y igual a 1, ou todas as retas compreendidas entre essas duas. Tá? Então isso aqui representa uma faixa horizontal. Quando eu tenho aqui o T, né, que faz papel de Y, variando entre duas constantes, eu tenho uma faixa horizontal. Da mesma forma que eu tenho aqui o S, que faz papel de X, variando entre duas constantes, eu tenho uma faixa vertical. A minha região D aqui, o domínio de integração dessa integral dupla, a região D tem que ser formada por pontos que pertencem a essa faixa e, ao mesmo tempo, a essa faixa aqui. Aliás, aqui é horizontal, né? A essa faixa horizontal e a essa vertical. Onde está a região D? A região D é esse quadradinho aqui. O domínio de integração de uma integral dupla é um pedaço do R2. O pedaço do R2 aqui da integral dupla da 14, em particular, é conhecido. É o T variando entre 0 e 1 e o S variando entre 0 e 1. O que é isso geometricamente? É um quadradinho. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Total. Faz sentido. Beleza. Show. É isso que eu quero destacar aí. Assim, claro, para fazer essa conta aqui, não é necessário você fazer o esboço do domínio. Eu já estou aproveitando o tempo aqui, o exercício, para a gente explorar e deixar isso óbvio, que o domínio de integração de uma integral dupla é um desenho do R2, é uma figura plana. É uma região, né, fechada. É uma figura do R2. Eu preciso saber descrevê-la. Eu tenho uma dúvida. Eu entendi essa parte aí. Só que eu não entendi muito geometricamente. Porque, por exemplo, teve uma. Eu não anotei para dizer aqui qual é, eu dei esse mole. Só que eu fiz um exercício que eu fui ver o gráfico e dava um valor assim, tipo 12, 13, um valor assim. Só que esse plano, quando eu fui olhar um gráfico no GeoGebra, era uma linha. Não entendi. É plano ou é linha? Então, essa faixa aí que o senhor colocou de 0 a 1, de 1 a 0, Uhum. era só uma linha que passava nesse espaço. É isso que eu não entendi. Sei. O que pode acontecer? A região aqui de integração é o domínio do gráfico. Entende? Entendi. É o domínio. Aí é só o Então, domínio. é só o domínio. Então, aqui, eu posso ter o seguinte. Deixa eu tentar ver se esboçar aqui segundo o que eu entendi, né? Se não for, a gente contorna aqui a situação. Vamos ver. Vou botar em azul.
Então, estou no espaço tridimensional. O domínio de integração é um quadradinho. Então, meu domínio de integração é um quadradinho que está aqui, ó. X entre 0 e 1 e y entre 0 e 1. Então, esse quadradinho aqui. Ah, mas o gráfico é outro. Sei lá, o gráfico da minha superfície é outro. O gráfico da minha superfície é uma superfície que vem para cá, para cima. Entende? Aqui está a superfície, descendo lá. O domínio dela está lá no chão. Claro que lá no chão, ela só tem em comum isso aqui, ó. Ela só tem em comum uma linha. O restante da superfície está acima do chão. Como se Entendi fosse uma agora. rampa aqui descendo. Tem que Então, olhar na perspectiva de cima, então, do domínio, né? exatamente. Se você olhar o domínio, você tá projetando todos os pontos que compõem a superfície no chão. Claro, a sombra dessa rampa aqui no chão é o quadradinho. Agora, se essa rampa toca o chão só em cima de uma linha, é um caso particular. Mas pode ser que essa rampa aqui nem toque no chão, ela esteja, né, num nível de Z superior, mas não deixa de ter a projeção naquele quadradinho lá. Agora eu entendi. É porque o que eu pensei é que a integral era a área daquela parte que estava tocando, entendeu? Não Não, a perspectiva de cima. boa observação também. Então vamos lá. A integral, ela é um somatório. Então a integral ela vai somar todas as imagens da minha função, tá? Então ela vai somar todas as imagens. Claro, se eu só tenho imagem acima do plano XY, só com Z positivo, eu vou somar só valores positivos. Então eu vou ter o volume. Se eu somar todas as imagens que estão aqui, eu vou medir o espaço entre o gráfico e aquela região. Então eu vou ter o esboço de um sólido. Consegue visualizar um sólido? Sim, sim. E esse sólido, a base dele é a região D, que está aqui em vermelho. E o teto desse sólido, o teto dele é o gráfico da função. Então, um sólido que tem como base a região D e como teto o gráfico da função f, pode ser qualquer sólido. Então, eu estou somando todas as imagens. Então, o volume desse sólido é dado por uma integral dupla. Mas dentro dessas condições, a base dele está na região D e o teto dele está no gráfico da função f. Agora, se o teto encosta na base, pode acontecer ou não interfere. Ok? Então, Agora melhorou. No geral, uma integral dupla calcula o volume. Ah, mas como é que eu vi lá que também calcula a área? Então, a integral dupla ela vai calcular a área da região D se a integral for aplicada na função 1. Então, para quem não viu isso ainda, se essa função aqui que eu estou calculando a integral, aplicando a integral, for igual a 1, essa integral dupla, além do volume de um sólido, ela me dá a área também. Ela me dá as duas coisas. Ela me dá tanto o volume quanto a área. Quem assistiu lá a explicação, entendeu essa observação? Que uma integral dupla de 1 me dá a área. E por que ela me dá a área? Não entenderam? Fala aí que eu posso explicar de novo, porque é uma observação importante. Agora eu não me A área, recordo professor, tanto. eu tinha entendido que era o volume. Sim, então, mas se a função for 1, Aham. se eu falar assim, ó, a função f de xy é igual a 1, isso aqui é um caso particular. A f de xy, numa integral dupla, pode ser qualquer coisa. Mas Nesse se ela... caso, eu entendi assim, não sei se está certo, mas por exemplo, Fala nesse aí. caso em que eu integro só né, uma unidade, Isso. seria como se eu tivesse o sólido, só que sem altura, né? Só a parte de baixo dele, só Na o verdade, chão. ele tem altura 1. Imagine que você tem aqui a região D, Ah, sim, é verdade, mas como seja, eu acabo seja ela multiplicando pela qualquer, altura, eu vou multiplicar por né? isso. Então vai dar o mesmo que a área da figura de baixo. Exatamente. A região D aqui pode ser qualquer, tá? A região D aqui pode ser qualquer figura. Vou até desenhar outra aqui, ó. Qualquer. Essa aqui é a região D. Mas se a altura for fixa,
em 1, tá? Aqui a altura é um plano, z igual a 1, f de xy igual a 1 é um plano horizontal. Você está somando todas as imagens que estão dentro da região D, batendo naquele plano lá. Então você vai ter algo desse tipo. Qual é o volume de um sólido que tem esse formato, gente? Aqui eu vou chamar aqui sólido W. O volume desse sólido é a área É a da área da base base vezes a altura. vezes a altura. É ou não é? Como é que eu calculo? Como é que eu calculo a integral, utilizando uma integral dupla? Quero calcular o volume desse sólido aplicando uma integral dupla. Vai ser o volume da região D sobre a função. A função é constante. A função é 1. dx dy. Isso aqui vai me dar o volume de um sólido. Tá? Mas também vai me dar área. Então isso aqui me dá o volume e também me dá área. É como se eu falasse assim, no meu quarto. O meu quarto aqui tem 4 por 4 metros quadrados. A base do meu quarto, a área, né, do meu quarto, do chão do meu quarto é 4 por 4. Tá ótimo. Então, quantos metros quadrados tem no meu quarto? 4 por 4, 16 metros quadrados. Não, eu quero fazer uma obra aqui, eu vou fazer uma piscina aqui no meu quarto de 1 metro de altura. Qual vai ser o volume dessa piscina? 16 metros cúbicos. 100 metros cúbicos. Então, o escalar é o mesmo. Tá? Então, quando você calcula a integral dupla de 1, o resultado que ela te dá, o escalar, no caso, vamos supor que 16, é a área da base, da fibra da região D, e também é o volume. A diferença vai ser no contexto que você estiver aplicando, vai ser a sua resposta. Se você estiver calculando a área, vai ser 16 metros quadrados. Não, se o seu interesse é calcular o volume de um sólido que tem altura 1, vai ser 16 metros cúbicos. Mas no final das contas, nós temos agora mais uma ferramenta que nos ajuda a calcular a área de regiões. Então, se você calcular a integral dupla de 1, da região que for, o resultado dessa conta vai te dar a área da região. Então, é possível calcular agora a área de qualquer lâmina, qualquer figura plana, aplicando agora, modelando esse problema através de uma integral dupla. Basta você saber descrever essa região em termos de x e y. Você precisa saber descrever essa região em termos de x e y. Tá? Então, aí que é uma dificuldade. Como descrever as regiões? Isso é novidade, né? Vamos falar assim. Vamos lá. Na região, no exercício 14, a região já está descrita. Então, aqui, todo esse bloco aqui, no qual está incluído a questão 14, é só para revisar. Como é que eu vou resolver essa integral na prática? Vou resolver primeiro a de dentro. Tudo bem? Então, vou vir aqui ao lado e vou me concentrar só na integral de dentro, nas variáveis s mais t, ds. Então, quem é minha variável agora? Assim como a gente deriva parcialmente, agora você vai calcular a integral parcial. Você vai integrar só em uma variável. Nesse momento, você vai integrar na variável s. Ok? Vou fazer aqui uma substituição simples, com o intuito de simplificar a expressão. No lugar de u, aliás, no lugar de s mais t, eu vou colocar u, porque eu prefiro ter dentro da raiz quadrada uma parcela do que duas. Dentro da raiz quadrada é melhor se trabalhar com uma expressão só do que com a soma de duas. Tá? Então, por essa justificativa, eu vou fazer uma substituição simples. Saindo de um problema na variável s e indo para a variável u. S para u. Usando essa chave de troca. U igual a S mais T, que veio aqui da inspiração da própria expressão, com o objetivo de simplificá-la. Claro, du, derivando com relação a S, vai ser o próprio ds. Então, como é que fica aqui o problema?
raiz de S mais T, em termos de U, fica raiz de U. E ds, em termos de du, é o próprio du. Tudo isso eu tirei daqui. Pronto, já fiz a mudança de variável. Saindo de S e indo para U. Fazendo uma substituição simples. Tá claro, gente? Até esse ponto? Claríssimo. Revisão. Tá aqui a revisão, não é novidade, tá? Mas isso também, claro que isso também compete ao cálculo 2, revisar a parte de integral. Então vamos resolver uma integral. Essa integral aqui, essa função aqui é um polinômio que está incluído entre as funções que você sabe resolver integral na hora. É só somar 1 no expoente e dividir pelo resultado. Somando aqui meio mais 1 é 1,5. Em termos de fração é 3 meios. E vou dividir por 3 meios, que de forma equivalente é multiplicar por 2 terços. Resolver a integral. Vou voltar para a variável original. S mais T elevado a 3 meios dividido por 3. Então, a minha variável é S, fomos para U, caímos numa integral imediata, que é polinômio, resolvemos a integral no polinômio, vou dar minha resposta na variável S de novo. Ah, mas ela é definida. O S está variando, então aqui é bom você É 2, né, colocar. professor? Multiplica por Oi? 2 ali. Ah, esqueci do 2, né? Isso. Obrigado. Aqui é bom você colocar, aqui é o S. Vou botar o S assim, que eu vi o meu S fica aparecendo 5, mas é S. Hein? É S variando de 0. No momento eu vou substituir só o S, tá? Então eu vou pegar a primitiva e vou trocar o S por 1. Aqui é 1. 1 mais T menos, vou pegar a primitiva e trocar o S por 0. Vai zerar aqui. Pronto, resolvemos a primeira integral, a de dentro. Volto aqui, repito a integral de fora, com aquele resultado que nós encontramos lá. Posso colocar o 2 terços em evidência? Posso, né? Eu vou colocar aqui o 2 terços em evidência. O que resta dentro da integral? Vai restar esse 1 mais t elevado a 3 meios menos t elevado a 3 meios dt. Veja se está certo. Resolvi na integral S, na variável S, agora eu vou resolver a integral na variável t. Até esse ponto, gente, como é que tá? E aí tá legal. Beleza, agora, de novo, outra integral. De novo, sei resolver de imediato? Ótimo. Se eu não sei, faço a parte, depois eu só substituo aqui. Por exemplo, essa aqui. Vou chamar aqui de estrelinha. Aqui eu vou chamar de 2 estrelinhas. Vou resolver a parte e vou substituir aqui, tá bom? Que quanto que é a integral de 1 mais t elevado a 3 meios? Ah, deixa eu resolver direto. Posso resolver direto? Posso. Manda ver. Ah, não sei não. Vou fazer de novo a substituição simples. Beleza. Vou chamar aqui, ó, de novo, 1 mais t de u. du é igual a dt. Vou sair de um problema na variável t e cair no problema na variável u. Obedecendo agora essa nova chave de troca. 1 mais t, em termos de u, é u, elevado a 3 meios. E dt, olha aqui, parece um z aqui, mas é t. Tá? dt é igual a du. Tá certo, gente? Caímos numa integral imediata, é polinômio. Essa aqui a gente sabe resolver na hora. U elevado a 3 meios vai somar 1 no expoente. Aqui é 1,5, né? 1,5 mais 1 é 2,5. 2,5 em termos de fração é 5 dividido por 2, 5 meios. Eu vou dividir por 5 meios. Ou de forma equivalente, multiplicar por 2 quintos.
Resolvemos a integral. Voltamos para a variável t. De novo, estava esquecendo do 2. É 2. 1 mais t elevado a 5 meios. Dividido por 5. Com t variando de 0 a 1. Tá? Pega a primitiva, joga o limite final, menos a primitiva no limite inicial. Quando t vale 1, isso aqui é 1, mais 1 é 2. Então temos 2 elevado a 5 meios. Tudo dividido por 5. Menos, agora faz aqui t igual a 0. Aqui vai zerar, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então eu só vou ficar com 2/5 mesmo. Bom, em outras palavras, é 2/5 em evidência. É isso? 2 elevado a 5 meios menos 1. Esse aqui é o resultado da primeira. Tá? Que é 2/5. 2 elevado a 5 meios menos 1. Já é o resultado dela direto. Vou repetir aqui o 2/3 vezes esses dois resultados. Falta agora esse resultado dessa aqui ainda. Vou terminar. Falta só ela. Quanto que é a integral de t elevado a 3 meios? Vou fazer aqui embaixo. Quanto que é a integral de t elevado a 3 meios? Também é uma integral que você sabe resolver de imediato. Soma 1 no expoente. 5 meios, divide por 5 meios. 2/5. Com t variando de 0 a 1. T igual a 1 é 2/5. T igual a 0 é 0. Então, é 2/5. Ok? Então, está aqui o resultado. Dá para você simplificar mais a resposta, mas essa resposta aqui é um número, é um escalar. Tá? Isso aqui é uma constante. Eu posso falar que essa constante aqui representa o volume de um sólido? Sim ou não? O resultado dessa integral que nós encontramos aqui é uma constante. Essa constante aqui é o volume de um sólido? Sim, professor. Por quê? Por conta que os volumes, por conta que os limites de integração são uma constante. Então, os limites de integração serem constantes me diz que os limites na direção de x são duas retas e os limites na direção de y são duas retas. Então, eu entendo que a região de integração é um quadrado ou um retângulo. No caso aqui é quadrado, porque a variação é uma unidade os dois. Então, o limite ser constante quer dizer que os 4 limites constantes me indicam que o domínio de integração é uma região retangular. Mas eu só isso não justifica que isso aqui é o volume. O que vai justificar... sim, verdade, verdade. Tá? Aí, tem que ver se o valor é negativo, né, do resultado. Exato. Se é o oposto ou se é o... Isso. Se é o volume. Então, olha só. Então, como é que eu posso justificar isso, né? Integral é um somatório. Eu estou somando esses termos, que é como se fosse um termo geral, de cada par xy. Esses termos aqui eu posso garantir que qualquer par xy, aqui no caso ST, é maior ou igual a 0? Qualquer par que você entra aqui desse grupo, que está nesse quadradinho aqui entre 0 e 1, vai ter uma imagem aqui sempre positiva? Sim. Aliás, o resultado de uma integral desse tipo é sempre positivo. Não é verdade? Então, se as imagens são todas positivas, de todos os pares, eu estou somando infinitos valores positivos. Então, eu estou medindo o espaço entre o gráfico da função e aquele quadradinho que está lá no chão. Então, o espaço entre o gráfico, que está acima do plano XY, porque são só imagens positivas, e o chão vai me dar o volume, sim, de um sólido. Então, existe um sólido, que a base dele é esse quadradinho aqui, que o teto dele é essa superfície aqui, e o volume desse sólido, dessa peça aqui, né, que tem essa propriedade, é essa constante que nós encontramos. Então, você pode calcular o volume de qualquer peça
que tem essa estrutura, que a base dela esteja, né, definida dentro do plano, uma região do plano, e o teto dela seja uma função conhecida. Beleza? Alguma pergunta, gente? Até aí? O Renan escreveu aqui no chat. F de xy está situada acima do plano z igual a zero. Exatamente. Essa aí é a condição que deve ser observada para você poder interpretar o resultado. Se a função tem imagens só positivas, ou em outras palavras, se o gráfico está acima do plano xy ou do plano z igual a zero, é o suficiente para você dizer que é assim, isso aí é o volume de um sólido. Se o gráfico estivesse abaixo do plano z igual a zero, a integral vai te dar um valor negativo. É como se ela estivesse somando. Se o gráfico estivesse aqui abaixo, no subsolo, ela iria somar infinitos valores negativos. Então ela vai te dar o mesmo valor bruto, né? Assim, o mesmo escalar, mas com sinal trocado. Tá? E se o gráfico tiver planos, aliás, se o gráfico tiver regiões acima do plano XY e também abaixo, há um pouco está acima do plano XY, a plano XY passa aqui, depois tem gráficos abaixo. A integral dupla não vai te dar nem o volume, nem o oposto do volume. Ela vai te dar uma diferença entre os volumes. Por isso que uma integral dupla pode ter valor positivo, o resultado pode ser negativo, o resultado pode ser zero. No caso ali né, onde esses volumes assim abaixo e acima do plano, xy se anulam. Ok? Então é isso. Quem chegou aí depois do início, tem alguma questão em particular que gostaria que a gente desenvolvesse? Professor, Pois não. opa, eu queria que o senhor pudesse responder questão da parte 15.3. A Beleza? questão da parte... Questão, sucaria 29, professor. Porque assim, eu tô com muita essa parte de dificuldade, professor, da parte na hora de identificar nas integrações de regras gerais, identificar qual é na parte qual é a equação que vai, que volta, que de maior para menor, essa parte assim. Isso. Na hora que você faz, na hora que você define a área que você quer descobrir o volume, qual é a... Eu tenho muita dificuldade assim quando você tem uma equação mais elaborada, né? Qual é que vem primeiro, que vem... Eu não sei se eu entendo o que eu tô falando. Não, mas essa é a dúvida mesmo padrão, tá? Então, assim, esse exercício 14 aqui é um exercício que a gente, é o exercício inicial. Todos os exercícios da seção 14, não, 14 não, 15, né? 15.2 são exercícios de regiões sobre regiões retangulares. Então é para a gente entender a estrutura, resolver a de dentro, depois a de fora, e relembrar integrais, e beleza. Mas a gente quer avançar. E o passo mesmo onde a gente quer chegar é exatamente aí. E se a minha região não for retangular? Né? E se a minha integral não vir montadinha, para mim só integrar, né? Claro que não é só integrar. Integral pode ser complicado. Mas se vir uma questão contextualizada como essa 29, é isso mesmo. É aí mesmo que a gente quer chegar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, todo esse bloco aqui, onde está incluída a questão 29, pede o seguinte: determine o volume do sólido dado por cada descrição, né? No caso aqui da 29, é por essa. Então, determine o volume de um sólido que é limitado pelos cilindros, pá, e pelos planos. Eu estava pensando em botar essa na lista de hoje. Você botou aqui agora. Poxa vida. Essa é bonita. Como você pode modelar o cálculo do problema de volume? Eu posso calcular o volume através de uma integral dupla? Sim, professor. Sim, mas a integral dupla pode ser usada
né? Integral dupla de uma função qualquer. Botar aqui dx, dy, ou dy, dx, ou dA, região D, beleza. Mas eu tenho que ser dentro daquele contexto. A região D tem que ser uma região do plano, não é assim? E a função f tem que ser o teto do sólido. Então vai existir um sólido que está definido dentro da região D e está abaixo do plano. Aliás, está abaixo do gráfico. Então o sólido tem que ter essa característica. A base dele é a região D e o teto dele é definido pela função, que é a minha superfície. Então, se você tiver um sólido com essa propriedade, o volume desse sólido pode sim ser calculado através de uma integral dupla. A integral dupla da função que faz papel de teto, aqui vai entrar a função que faz papel de teto, e aqui você vai descrever a região que é a base do sólido. Tem outras palavras, se você souber qual é a expressão que define o teto, você vai colocar a expressão que define o teto aqui dentro. E se você souber qual é a região que é a base do sólido, você vai descrevê-la e montar a sua integral. Feito isso, você vai ter duas integrais para você resolver, semelhante a essa aqui. Vai resolver só de dentro, depois só de fora. Então é uma conta recorrente. A novidade mesmo é esse início. Como você modelar esse problema. Tá bom? Então a ideia aqui é a gente trabalhar, né? Pelo menos de forma individual, cada superfície dessa. Então, por exemplo, quando aqui no exercício fala que o meu sólido é limitado pelos cilindros. Então ele já adiantou aqui que superfícies são essas. Mas ele não poderia não falar nada. Deixa eu passar aqui lá para outra tela. Aqui já acabou. E aqui também. Aqui também. E a tela... Tá aqui do lado, então. Se ele não falasse nada, mas se fosse... Você saberia identificar que superfície é essa aqui? 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 E aí? Sim ou não? Pelo desenho, pelo gráfico aí, talvez saberia. Né? Deixa eu falar para você, sincero, o que é y igual a x ao quadrado? Uma parábola. E aí? No R3, no R2 ou nos reais? Depende. Entendi. A gente não pode perder essa perspectiva que depende do espaço. Nós estamos trabalhando agora em qual espaço euclidiano? Nos reais, no R2 ou no R3? Pô, em todos, né, professor? No R3. É verdade. Porque uma vez que você está no R3, você também... O R3 contém o R2 e contém os reais. Então, pensando nos três, são todos mesmo. Então, aqui a ideia, pelo menos, é isso aqui. Ó. Então, você saber identificar cada uma delas. Vou começar pelas mais fáceis. Ó. Então, nível 0. Toda a equação no R3 define uma superfície. Tá? Toda a equação no R3 define uma superfície. Então, por exemplo, aqui, y igual a 0. Y igual a 0 define uma superfície. Já falamos dela várias vezes. Que superfície é essa? É o plano XY. XZ. Aqui o Y0 é o plano... Estou falando do Y igual a 0, Matheus. Quando eu faço Y igual a 0, eu tenho o plano XZ. Quando eu faço Z igual a 0, aí sim, eu tenho o plano XY. Ok? Então aqui, ó, essa equação é uma superfície, é o plano, é um dos planos coordenados. O Z igual a 0 é outra superfície. É um plano, e em particular, é o plano coordenado XY. O y igual a x ao quadrado. É uma parábola. É uma parábola no R2. Mas eu estou no R3. Então, vai além da parábola. Também você não vai jogar essa informação fora. Entende? Você não vai jogar na lata do lixo essa informação que você sabe. Né? Já viu várias vezes isso aqui, que isso aqui é uma parábola. Mas isso aqui é uma parábola no plano XY.
Quando você desenha lá o plano XY, com essa perspectiva superior, né, de cima, você desenha a parábola assim, ó, beleza. Ela passa na origem e ela é simétrica em torno de quem? De Y. Só que agora você vai desenhá-la sobre outra perspectiva. Como é que você desenha essa parábola aqui? Ela passa na origem e ela é simétrica em torno de quem? De Y. Então eu desenhei aqui de propósito. Apesar de estar numa escala aqui pequena, eu desenhei o arco que está lá atrás maior do que o arco que está aqui na frente. Tá? Mas imaginando uma linha pontilhada aqui paralela ao eixo X. Isso aqui é só uma dica de desenhar em perspectiva. Tá bom? Mas é a parábola. A parábola que a gente desenha aqui olhando de frente, agora eu desenhei ela por outra perspectiva. Só que o gráfico não para na parábola. E fora do chão, como ele se comporta? Uma vez que não tem Z, quer dizer que o Z é igual a zero? Ou quer dizer que o Z é livre? Não tem Z na equação. Z é igual a zero. Não. Não tem Z, quer dizer que poderia até colocar um Z ali, mas o coeficiente dele poderia ser zero. Mas o Z pode ser qualquer valor. Quando não tem uma incógnita na equação, quer dizer que aquela componente pode assumir qualquer valor que não vai interferir. Aqui eu posso pegar todos os pontos que compõem a parábola. Por exemplo, o ponto 1, 1, o ponto 2, 4, o ponto 3, 9. Eu posso colocar o Z que eu quiser. Posso pegar esse ponto aqui, ó, 2, 4, posso botar o Z 10, que continua satisfazendo essa equação. Não importa o valor de Z. Ou seja, o Z ali é livre. Geometricamente falando, eu tenho essa parábola aqui livre na direção de Z. Eu posso fazer várias parábolas no nível que eu quiser. Tá? Então isso vai gerar uma superfície. É como se fosse uma calha, né, em pé. Ou uma outra abordagem, que é a que eu acho mais prática. Quando falta uma incógnita, a superfície que eu quero desenhar pode ser descrita como um feixe de retas paralelas ao eixo que falta. O que é isso? Falta Z. Então, o que eu quero desenhar são várias retas paralelas ao eixo Z. Só que essas retas têm que passar em cima da parábola. Então, vou fazer aqui, ó, retas verticais paralelas a Z que passam em cima da parábola. Olha, eu desenhei algumas. Se eu fizer o acabamento aqui, olha aí que eu tenho. Um pedacinho da minha superfície. Então, isso aqui é um cilindro, ou melhor, são superfícies cilíndricas. Claro que não é um cilindro circular reto, mas é um cilindro parabólico ali, tá? Então, toda superfície que pode ser descrita como um feixe de retas paralelos é uma superfície cilíndrica. Como é que você sabe isso só de olhar a equação? Quando ela falta uma incógnita. Tá bom? Quem não tinha visto esse resultado, né? Essas observações. Tá conseguindo entender, gente? Sim, mestre. Sim, professor. E a primeira, então? A primeira equação aqui. Qual é o gráfico de Z igual a x ao quadrado? Um traço você conhece. Qual é o traço no plano XZ? Deixa eu ver aqui. Pode escrever no chat também. O Renan falou que era livre. Isso aí, Renan. Todas as curvas de nível têm essa forma, exatamente. Todas são parábolas. Agora aqui, o traço, isso aqui é uma parábola. Só que essa parábola está aqui no plano, ó, XZ. A perspectiva é outra. Então, eu vou fazer o arco lá de trás mais alto do que o arco aqui da frente, de propósito, tá? Pensando aqui num pontilhado paralelo ao eixo X. Ok? Bom, mas fora do plano, XZ. É essa parábola livre agora nessa direção, tá?
arrasto ela para cá. Ou faço aqui retas paralelas ao eixo que falta. Não está faltando y na equação? Então eu faço aqui, ó, retas paralelas a y. Se eu fizer essas três principais, já tenho uma ideia razoável do desenho. Então eu acho fácil desenhar superfícies cilíndricas, porque você desenha um traço e depois você traça algumas retas paralelas ao eixo da incógnita que está faltando ali. Professor, vendo o senhor desenhar assim, parece ser fácil, mas quando eu vou fazer o desenho, eu me sinto um idiota. Não. Compartilhando do meu sentimento, Paulo. Que é isso, professor? O senhor agora deu uma aula de... Professor, o senhor sabe, tipo, exata a altura, a reta, eu não consigo mesmo. Não, mas desenho, gente, é exercitando mesmo, né? Gente, então, isso para também, de reclamar, que aí ele põe na prova o exercício. Né? Verdade. Esboço gráfico, meu Deus. Já tá lá. Olha. Não, professor. Pô, eu fiquei com vergonha de todos os gráficos que eu mandei, de todos os trabalhos, eu fiquei com vergonha. Eu falei, olha só, mas tem o professor... Eu assisti, foi antes ainda dessa quarentena, eu assisti um trabalho do professor Humberto, da UF. Pô, é muito bacana, professor de matemática. E ele no trabalho dele, ele fala que isso é cultural. Não sei se vocês já leram ou já assistiram algum debate sobre isso. Porque o pessoal aqui do Ocidente, a gente não valoriza o desenho comparando, né, a cultura oriental. O nosso jeito de escrever mesmo. Então, a maioria da população aqui do Ocidente tem um desenho, a gente para de desenhar na infância. Então, a gente ficou com aquele desenho da infância ainda. É como se você falasse assim, tivesse uma experiência que alguém que parou de escrever com 8 anos de idade. A pessoa pode ter 50. Se você mandar ele escrever o nome, né, a pessoa vai escrever lá o nome com a letrinha de 8 anos de idade. Então, o desenho né, de todos nós, claro que aqui eu estou fazendo esse desenho, mas se mandar eu desenhar qualquer outra coisa, eu vou desenhar também. Né, o desenho ficou parado, porque a gente não pratica. Né, a nossa cultura não valoriza o desenho. Isso ele fala muito bem lá, a questão, né, da cultura, enfim, e isso já não é uma coisa recente, já tem pesquisadores que já vêm apontando isso há um bom tempo. Acho que, se eu não me engano, até na nova Base Nacional Comum Curricular, já tem lá as diretrizes para valorizar mais isso, né, o desenho e tudo mais, como uma linguagem, como uma forma de se expressar, que vai incentivar não só o pensamento matemático, mas todas as outras áreas. Então é exercício. Desenho a gente aprende exercitando. Então, assim, o pouquinho que eu souber aqui, no decorrer do nosso curso, né, apesar de ser muito rápido aqui, eu vou dando as dicas, né, como algo, sim, interessante. Tá? Mas não é assim, necessário. Se você não souber desenhar, você vai reprovar em cálculo. Não tem nada disso, não. Tá? E o que eu sei fazer aqui, o que eu vou cobrar, caso eu cobre na avaliação, é os de sempre. Tá? Esse daqui é plano, é superfície cilíndrica, é semisfera, é cone, são as quádricas, tá? Não é nada além disso. Então não precisem ficar preocupados com relação a assim, tem que desenhar muito bem, e também eu não vou assim, se o cara errar o desenho, errou tudo. Não tem isso não. Meu critério também não é tudo ou nada, a gente considera muita coisa. Deus te abençoe, gente? Professor. Beleza. Então, por exemplo, olha aqui. Existe um sólido definido por essas 4 superfícies. Mas para responder a questão, você não precisa fazer o esboço do sólido. Se der tempo aqui no encontro, eu posso até fazer o esboço com vocês, dando algumas dicas. Mas o mais importante aqui é você decidir qual dessas superfícies é o teto do sólido. E qual é a forma da base do sólido. É isso que eu preciso. Para você poder escrever aqui a integral, né, que te dá a integral dupla, que te dá o volume do sólido, tem que estar claro para você qual é a forma da base e qual é a superfície que faz papel de teto. Olhando aqui essas figuras, mesmo de forma individual, você pode eleger aqui qual dessas define o teto do sólido. Eu acho que é a curva y igual a x ao quadrado.
Y igual a x ao quadrado. Essa aqui é o teto do sólido? Eu acho Sim. que não tem nenhuma, não. Olha aqui. Imagina se eu Eu for fazer acho uma que casa. Z igual a x ao No quadrado. caso, professor, no caso Hum. não seria o teto, né? Seria a base, não? O teto não Não. seria a equação? Olha só. Eu quero escrever o volume do sólido. Para eu escrever o volume do sólido, eu vou modelar usando uma integral dupla. Aqui vai entrar o teto do sólido. E a região aqui é a base do sólido. Então, qual é a função que você vai colocar aqui? Eu preciso completar esses dois quadradinhos aqui. Ó. Tá aqui, ó. Aqui vai entrar a função, a expressão que representa o teto do sólido. E aqui a descrição da região, que é a base do sólido. Eu vou fazer uma casa. Se eu fizer aqui plano XY, é uma parede da minha casa. Não é verdade? O plano XY é um plano vertical. Um plano vertical não pode ser o teto. É parede. Aqui, apesar de ter uma curvatura, y igual a x ao quadrado é uma superfície vertical. Percebe? Não Então pode ser teto. É Então, parede. o plano Y igual a 4. Oi? Então, o plano Y igual a 4. Não, mas eu não tenho um plano y igual a 4 aqui. Eu tenho só esses 4 planos. É o Z Tá? igual a x ao quadrado, o único que sobrou. Então, isso aqui é uma parede vertical. Isso aqui é o chão. É porque, Isso professor, aqui eu acho é uma que o parede senhor, torta. no enunciado, tá? Que é y igual a 4. O senhor fez y igual a 0. Não sei se... Ah, tá, é verdade. Agora que eu vi. Isso que o Matheus falou aí, né? Verdade. Aham. Aqui Aí eu é acho que ele 4. serve como teto. Aí ele teria, no caso, 4 de altura. Então aqui tá errado esse esboço também. A gente corrige rapidinho. Então, vou apagar aqui. Então, qual é... Eu apaguei errado. Ainda bem que aqui é... Só dar um Ctrl Z. Ninguém percebeu também, então tá tranquilo. Então, aqui não é o plano XY. Mas aí só vai passar por lá dessa parede, né, professor? É verdade. Não vai ser... Exatamente. Então, o y igual a 4 continua sendo um plano... Se fosse z igual a 4, aí sim, né? Seria Aí seria o teto. uma laje, né? Seria uma base, um plano horizontal lá no nível 4. Mas aqui é y igual a 4. Enquanto o y igual a 0 é o plano XY, o y igual a 4 é um plano paralelo a esse. Só que aqui na direção do 4. Tá? Então aqui eu tenho... não mudou então. Não mudou ainda. Então conferem aí, ó. Plano vertical é uma parede. Aqui é a base. Aqui é uma parede torta. Né? Mas continua sendo parede. É uma superfície vertical. Então quem pode ser aqui o teto do meu sólido é essa superfície aqui em forma de rampa. Em forma de calha. Eu preciso saber qual é a face superior do meu sólido. Já que a gente fala teto, assim, teto, porque eu quero destacar que é o limite superior de Z. Tá? Mas não quer dizer que tem que ser horizontal. Tá bom? A face superior do sólido tem que ser conhecida, mas pode ser uma superfície qualquer. Tá claro, gente? Não é, eu falo teto só para dizer que é o de cima. Mas não precisa ser horizontal, não. Então aqui é essa. Então, não poderia ser o plano no plano XY, não? Porque... poderia. No caso específico, que o meu sólido está abaixo do plano XY, aí sim, né? Entendi. Se o meu sólido está no subsolo, se a região que eu quero calcular o volume está no subsolo, o teto dela pode ser o plano XY. Mas a rampa ali não está tocando no eixo Y? Pode ser. Tocar pode. Ela só não pode descer. Ela só não pode ultrapassar o plano XY. Tocar não tem problema, não. Então eu sei qual é a superfície que faz papel de teto. É essa aqui. Tá? Então qual é a expressão que você vai escrever aqui dentro? Aqui é a FXY. Aqui é a região D. Aqui eu vou colocar um DA genérico. Então a função que eu vou colocar aqui dentro é a função Z igual a x ao quadrado. X ao quadrado. Não quero tomar partido.
Não sei qual ordem que eu vou descrever, se é dx, dy ou se é dy, dx. Então eu escrevo aqui um dA por enquanto. Tá bom? Agora eu preciso saber descrever a região D. Quais são os limites aqui de integração? Tá? Então eu preciso saber descrever a região D. E aí, mesmo sem fazer o esboço do sólido, dá para você deduzir qual vai ser a sombra do sólido lá no chão? A região D nada mais é do que a sombra do sólido lá no chão. O Z igual a zero é todo o plano XY. Pintei tudo. Então isso aqui não acrescenta em nada na minha investigação. Essa superfície aqui corta o plano XY, não corta? Qual é o traço dessa aqui no plano XY? É uma reta, né? É uma reta. Igual a quanto, né? Paralela a qual eixo? Paralelo ao Paralelo X. XZ. Não, ela está no plano XZ, essa reta aqui. Ela está no plano XZ. Ela é uma reta paralela Paralelo ao eixo ao plano, X. entendi, ao plano XZ. Sim, ela é paralela ao plano XZ, mas em se tratando de eixo, ela é paralela ao eixo X. E corta o Y No ponto 4. no 4. Então é essa aqui. Então essa aqui é uma reta importante. Para definir a região do plano que eu quero identificar. Então isso aqui já foi. Ótimo. Isso aqui é todo o plano, não acrescenta em nada. Essa superfície corta o plano XY? Sim, Sim. Fazendo que gráfico? uma parábola. Uma parábola. Passa na origem. Simétrica Sim. em torno de Y. Olha aí. Ok? Então já temos uma região. Olha a região aqui. Essa é a região do plano XY, que é a base de um sólido. Do sólido. Então existe um sólido que a base dele tem esse formato aqui. Ó. É limitado por um arco de uma parábola e uma reta horizontal. Tá? Eu posso descrever esse sólido, essa região, aliás, de duas formas. dx, dy ou dy, dx. Você que vai escolher. A questão é, se você escrever dx, dy, a última precisa ter limites constantes. Se você escrever dy, dx, a última integral, no caso x, precisa ter limites constantes. A última integral tem que ter limite constante, porque eu quero que no final das contas eu ache um escalar. Se eu colocar aqui na última integral alguma incógnita, eu vou terminar as contas com variável ainda. Eu vou fazer conta e não vou chegar a lugar algum. Então, se eu quero ter um resultado, a minha última integral tem que ter limites constantes. Então, uma das duas aqui tem que ter limites constantes. Isso, geometricamente falando, eu sei que são retas. Ou seja, ou x ou y tem que ser definido entre duas retas. Em outras palavras, ou eu vou colocar minha região dentro de duas retas verticais, ou eu vou olhar para cá e encará-la como uma região entre duas retas horizontais. Dá para fazer das duas formas. Tá? Vou preferir aqui enquadrá-la dentro de uma faixa na vertical. Olha aí, quais são essas duas retas que definem essa faixa vertical todinha? É a intersecção entre a parábola e a reta, né? São mais Isso, vai ter que... intersecções entre a parábola. São mais intersecções entre a parábola e a reta. Isso, a parábola é y igual a x ao quadrado e a reta é y igual a 4. Vai ser essa interseção aqui. Ah, é facinho, né? Mais ou X menos. igual a 4. É. Isso aí. Eu gosto de falar mais 2 ou menos 2. Tá, mas é isso mesmo. Então aqui é mais 2 ou menos 2. Ok. Então, a região de interesse, a região D, que eu quero descrever, ela é formada por infinitos pontos. Não é? Aqui tem infinitos pontos. Todos esses pontos estão dentro de uma faixa, que é uma faixa definida por duas retas. Que retas são essas? Equação da reta.
x igual a menos 2, x igual a 2. Aqui eu vou escrever ó, a reta x igual a 2, menos 2, e a reta x igual a 2. Então, se você pegou a região e enquadrou ela dentro de uma faixa vertical, você tem os limites de x constantes. Tá claro, gente? De como eu tirei aqui o limite de x? Sim, professor. E o limite de y? Falem para mim. Aí 0 o e 4. y varia entre x ao quadrado e 4. Exato. Então, eu vou colocar aqui, alguém falou aí, entre 0 e 4. Eu vou colocar só para explicar onde está o erro aqui. Tá? Se você falar que está entre 0 e 4, isso aqui são outras duas retas. Verdade, verdade. Aí eu vou fechar um retângulo. Não, no caso aqui vai ser um quadradinho, né? Então, a minha região eu sei que não é um retângulo. Ah, mas o limite superior de y é constante. Então, tudo bem, o 4 está certo. O limite superior de y aqui é sempre 4. Mas se você for olhar o limite inferior, ele não é constante, ele depende da parábola. Então, o limite inferior de y precisa ser, ele é variável. Mas você sabe qual é o padrão? É a parábola. Então, o limite inferior vai ser dado pela equação da parábola. Aqui vai ser y igual à parábola, que é x ao quadrado. Então, quando a minha região tem os 4 limites constantes, eu sei que é uma região retangular. Então, lá no Sturt, a seção do Sturt 15.2 todinha, você vai ter só problemas com os 4 constantes. Os 4 são, ou seja, é só problemas que a região de integração são regiões retangulares. A seção 15.3 é o que ele chama de regiões gerais, ou seja, são regiões que não são necessariamente retangulares. Tá? Por exemplo, essa. Mas, atenção, uma das duas tem que ter constante ainda, que é essa que vai ficar para o final. Tá? Então, a novidade é essa, gente. Como descrever a região. Uma vez que você tem essa descrição, você vai completar aqui, ó, de menos 2 a 2, de x ao quadrado até 4. Aí você vai integrar primeiro a de dentro, a parte, faz as continhas. Depois você substitui, integra de fora. Então, daqui para frente é revisão. A novidade mesmo é esse início. Como montar um problema? Tem que saber qual é a função que é o teto. E eu preciso saber descrever a região de integração. Então, aqui está a nossa região descrita de uma forma. Tá? Eu poderia descrevê-la de outra forma. Toda integral dupla, você pode resolvê-la de duas maneiras, do tipo 1 ou do tipo 2. Isso aqui é o que a gente chama de tipo 1. Quando o x, né, é constante, quando a minha região foi enquadrada dentro de uma faixa vertical. Tá? Eu posso terminar as continhas, mas eu prefiro deixar as continhas, porque isso aqui nem são continhas difíceis. Você vai integrar x ao quadrado, vai substituir, vai integrar de novo. Tá? Vai integrar isso aqui com relação a y, que nem vai, é só colocar em evidência. Então a continha aqui eu acho que é tranquilo. Só para a gente aproveitar o tempo com ou fazendo o esboço do sólido ou vendo outra questão. Pode ser? Professor, só me tira uma dúvida, professor. Não é dessa questão, não. É já da 53, na faixa da 49 e 54 do Stuart, né? A pergunta é que calcula a integral trocando a ordem de integração. No caso, é para trocar, no caso, dx, dy? Inverter? Vamos fazer a 53? Acho que é até trabalhoso, Rapaz, professor. Eu risquei aqui, deu muito trabalho. Mas eu não entendi essa questão então, de qual que você trocar. quer? Não, professor, eu só quero só que você me explique a questão. Trocar a ordem quer dizer o seguinte: eu tenho que calcular primeiro a integral, essa integral dupla, né? Aí depois eu tenho que fazer a troca de ordem, trocando também dx e dy de lugar, não é isso? Isso. Ah, tá. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar lá. Peguei a primeira, então, desse bloquinho aí. Olha aqui. Dá para visualizar daí. Olha aqui. Esse problema aqui já está modelado.
Aqui calcule. Aqui já está pedindo para você trocar a ordem. Mas mesmo se ele não pedisse, olha o que acontece aqui, gente. Se você for resolver essa integral de dentro, vai ser a integral de e elevado a x ao quadrado dx. Essa integral aqui é impossível de se calcular, porque essa função aqui não é integrável. Não existe nenhuma função que derivando dá essa. Tá? Resolver uma integral como essa a gente não dá para resolver pelo teorema fundamental do cálculo, onde a gente encontra a primitiva e joga o limite final menos inicial. A gente resolve ela por outros métodos, né? Por cálculo numérico ou outros. Então, assim, não tem como integrar essa função e achar, né, calcular assim, a integral indefinida. Então, não tem como resolver essa conta aqui nessa ordem. Tá claro? Não tem. Bom, então não tem como resolver. Mas eu posso inverter a ordem de integração? A função é a mesma. Então, atenção, a função é a mesma. A ordem que muda. Aqui é dx dy. Eu vou escrever dy dx. Mas como é que fica a nova descrição? Entendeu? Aqui que tá. Aqui que A tá, de gente. fora fica variando de 3 a 3y e a de dentro de 1 a 0. De 0 a 1. Então, mas não pode ter Mas aí variável não na pode de ter fora. variável. É isso que eu. Ah, É, tá. a questão está aqui. A questão está aqui. Como Você descrever a atribui região? valor a Y? Oi? Atribui valor a Y? Não, não precisa. Tem, assim, tem uns macetes. Tem gente que vê um padrão aqui, multiplica, troca o zero pelo y. Assim, eu prefiro fazer o direto na ideia original. Isso aqui não é uma região, gente? O domínio de integração? Aqui vai ser a mesma região ou vai ser outra? Vai ser Vai ser a mesma região, são duas a integrais mesma iguais. região. Só que descrita de maneira diferente. Diferente. Aí, esse que é o exercício. O exercício aqui, né, é de cálculo 2, mas é de gráfico, é fazer o gráfico. A minha descrição original fala o seguinte, que o y está variando de quanto até quanto? Aqui, na original do problema. O y está variando De 0 a 1. de 0 a 1. Isso aqui está no R2. Tá? O x está variando de quanto a quanto? 3 a Entre 3Y. 0 e 1. Aliás, entre 3 e 3. Isso. 3y Entre 3 e e 3. 3. Então aqui está a descrição B, a original. Tá? O que quer dizer uma região variando de y entre 0 e 1? Quer dizer que essa região está entre uma faixa vertical ou horizontal? Uma faixa Vertical. horizontal. Exatamente. Quando você tem y igual a constante, no caso aqui y igual a duas constantes, está no R2. Quando eu tenho y igual a constante, quer dizer que o meu domínio de integração foi definido aqui na forma original como uma região dentro de uma faixa horizontal. Y igual a 0 é uma delas e y igual a 1 é a outra. Ou seja, a minha região está aqui dentro. Tá? Quando a gente tem uma observação também, para quem não viu ainda, para quem já viu também, né? Só para deixar bem claro. Quando o y aqui, quando você tem os limites de y, lembra que a orientação de y não é vertical de baixo para cima? Quando você conhece os limites de y, gente, você conhece duas fronteiras, uma abaixo e uma acima. Tá? Quando você conhece os limites de x, você conhece outras duas fronteiras. Olha o x, a orientação de x. O limite inferior é a fronteira mais à esquerda, o limite superior é a fronteira mais à direita. Tá? Então aqui, quando fala que o limite superior é x igual a 3, você sabe que o gráfico de x igual a 3 é uma reta vertical. E isso aqui é o limite superior. Ou seja, a minha região está dentro dessa faixa aqui e está dessa reta para a direita ou está dessa reta para a esquerda? O
x igual a 3 é o limite superior. Ou seja, a minha região de interesse, a região D, está dentro dessa faixa, dessa reta, para onde? O Renan botou aqui, para a esquerda, tá certo. Para a esquerda, é para cá, para a esquerda. Só que não vai ser infinito, vai parar nesse gráfico aqui. Qual é o gráfico de x igual esse, né? X igual a 3y, ou y igual a x sobre 3. Ah, função afim. Função afim é uma reta. O b é igual a 0, então ela é linear. Quando x é 3, ela é 1, então ela passa aqui, essa reta aqui. Olha aí, cadê a região D? A região que está entre as retas y igual a 0 e y igual a 1 está acima da reta inclinada, aliás, à direita da reta inclinada e à esquerda da reta vertical. A região D é esse triângulo de cima ou é esse triângulo de baixo? É o de baixo. É o de baixo. Essa aqui é a região D. Todo mundo viu que é o de baixo? Sim. Beleza. Então, Professor, me deu uma travada aqui, professor. Por que de baixo? é o que está escrito aqui, ó. Não é interpretação aqui. Aqui é só leitura. A minha região D, ela é formada por quantos pontos? Infinitos, né? Infinitos, é. Todos esses pontos estão entre as retas y igual a 0 e y igual a 1. Vê se não está. Não está nessa faixa aqui? Eu estou lendo aqui, ó. Ele está acima da reta y igual a 0 e abaixo. A orientação de y, gente, é essa. Ele está acima da reta y igual a 0 e abaixo da reta y igual a 1. E a orientação de x é essa. Quer dizer que a minha região está à direita da reta inclinada. E está antes da reta vertical. Esses pontos entendi, aqui entendi. é que tem essa. Você pode também botar um. Ah, tá. Lembrei. Vamos botar uma setinha aqui dentro. Ó. Bota uma setinha aqui dentro. Semelhante ao x. Se eu colocar a setinha aqui, não tem dúvida. O limite inferior é a reta inclinada, o limite superior é a reta vertical. Consegue visualizar? Sim. Para eu me referir a esse triângulo aqui em branco, o limite inferior tinha que ser x igual a 0 e o superior tinha que ser a reta inclinada. Então, na dúvida, coloca a setinha, semelhante ao eixo x. Tá bom? Bom, só estou interpretando assim, ó. Peguei a região do enunciado e esbocei a região. Tá aqui. Inverter a ordem de integração, gente, então, é saber descrever essa região do outro jeito. A descrição aqui tem que ser de outro jeito. Se aqui era o y no final, agora eu preciso ter o x no final. Se aqui o y é que tinha limites constantes, agora eu preciso ter... Aqui o y tinha limites constantes. A região estava dentro de uma faixa horizontal. Agora eu preciso ter x com limites constantes. Então eu preciso enquadrá-la dentro de uma faixa vertical. Você consegue definir quais são essas duas retas? Verticais. O x varia entre 0 e 3. É isso aí. Então, se você... x variando, essa aqui, as duas retas são essas. X igual a 0 e essa x igual a 3. Essa mesmo. Falta ver o limite de quem? De y. Faz uma setinha aqui dentro, semelhante ao y. Aí você vai ver quem é o limite inferior, quem é o limite superior. Quem é o limite inferior em y? 0. É y igual a 0. Quem é o limite superior? É a reta inclinada. 3x. No caso aqui, x sobre 3. 3. Ah, tá.
tá? Porque eu estou escrevendo y em termos de x. É verdade, desculpa. Então, olha só. Não, tranquilo. 3. Olha só. Essa descrição é diferente dessa descrição. Mas são duas descrições diferentes que descrevem a mesma região. A região não mudou. Então, saber inverter a ordem de integração, em outras palavras, é você saber descrever uma região. Quem sabe descrever uma região dos dois tipos, sabe inverter a ordem de região, porque você vai pegar a ordem dada, vai fazer o esboço e vai descrever do outro jeito. Com essa descrição, ó, o x por final, variando de 0 a 3. Depois o y, variando de 0 até x sobre 3. Agora dá para integrar. Integra a primeira com relação a y. Aqui nem tem y. Então bota em evidência, já vai direto. Tá? E depois você integra com relação a x. Então daqui para frente é a continha de integral. Perfeito. Então, todo esse bloquinho aqui de inverter é só para treinar a fazer exatamente isso. Quando uma ordem dada for difícil ou impossível como essa, aí você para e pensa, será que vale a pena inverter? Então, inverter é uma carta que você tem que ter aí na manga. Saber inverter pode ser uma saída. Essa aqui é um exemplo disso. Inverter a ordem de integração vai ser a nossa saída aqui para poder calcular essa integral dupla. E como é que você inverte? Muda a função? Não muda. A função é só repetir. A ordem aqui é invertida, mas você precisa, a descrição não. Se os 4 fossem constantes, aí sim, seria só inverter, sem problema. Agora, como é uma região geral, aí você tem que pegar a descrição original, ver graficamente o que é e mudar a descrição. Pronto, inverti a ordem. Foi? Pergunta, gente. Tá. Show, professor. Perfeito aí. Então é isso, né? A ideia é você mexer um pouco com as integrais duplas simples, com os limites constantes. Depois dá uma olhada nessa parte de integrais duplas para regiões mais gerais, que é o nosso objeto principal. Tá? Você precisa saber resolver integral dupla no caso geral. Algumas não dá para saber resolver na ordem que está ali. Então eu vou preciso saber inverter a ordem. Bom, tem situação que inverter a ordem é insuficiente. Aí a gente precisa mudar as variáveis do sistema todo, que é a aula que eu postei hoje, né? A gente vai fazer atividade semana que vem. Mas esse é o nosso objeto de estudo no momento, né? Integral dupla, comum, região geral, regiões retangulares, regiões gerais, e saber inverter a ordem. Daqui a pouco a gente já vai mudar a ordem, mudar as variáveis. Aí, fechou. Aí depois tem as aplicações. Valeu? Show de bola, professor. Show de bola, professor. Perfeito. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Que gostariam de apontar? Não, tá ok. Tá tudo beleza. Então, beleza. Então, valeu aí pela participação de vocês. Bons estudos, boa semana de estudos. Daqui a pouco eu posto lá a atividade, tá? Só vou formatar aqui direitinho e postar. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu. Boa noite.